Olá pessoal, meu nome é Wendel e eu sou professor de informática no Instituto Federal de Goiás, campus Lusiânia. Este é o Radim, um podcast sobre informática e tecnologia da informação. Neste episódio vamos falar sobre a história das primeiras linguagens de programação. Atualmente, a programação de computadores é essencial em nosso mundo, executando os sistemas por quase todos os dispositivos que usamos. As linguagens de programação de computador nos permitem dizer às máquinas o que fazer. Máquinas e seres humanos pensam de maneira muito diferente. Portanto, as linguagens de programação são necessárias para preencher essa lacuna. A primeira linguagem de programação de computadores foi criada em 1883, quando uma mulher chamada Ada Lovelace trabalhou com Charles Babbage em seu computador mecânico muito antigo, a máquina analítica. Enquanto Babbage se preocupava apenas em computar números, Lovelace percebeu que os números com os quais o computador trabalhava poderiam representar algo além de apenas uma quantidade de coisas. Ela escreveu um algoritmo para a máquina analítica, que foi o primeiro do seu tipo. Por causa de sua contribuição, Lovelace é creditada com a criação da primeira linguagem de programação de computador. À medida que diferentes necessidades surgiram e novos dispositivos foram criados, muitas outras linguagens se seguiram. As primeiras linguagens de programação foram as linguagens de máquina, e as linguagens assembly dos primeiros computadores na década de 1940. A década de 1950 marcou o início da era das linguagens de ordem mais alta, abreviadas em inglês como HOL. Uma linguagem de ordem mais alta se distingue de uma linguagem de máquina ou assembly porque seu estilo de programação é independente de alguma arquitetura de máquina específica. As primeiras linguagens de ordem mais alta foram Fortran, COBOL, ALGOL e Lisp. Fortran e COBOL sobreviveram e se desenvolveram bastante desde o seu surgimento no final da década de 1950. Essas linguagens tiveram muitos seguidores e possuem uma grande quantidade de código legado no qual os programadores de hoje realizam manutenção. Por outro lado, Lisp teve substancialmente seu uso diminuído, e o ALGOL desapareceu completamente. Talvez a maior motivação para o desenvolvimento de linguagens de programação nas últimas décadas tenha sido a rápida evolução da demanda do poder computacional e das novas aplicações por parte de uma grande e diversa comunidade de usuários. As seguintes comunidades de usuários podem reivindicar uma participação importante no cenário das linguagens de programação: a inteligência artificial, a educação, a ciência e engenharia, os sistemas de informação, os sistemas de redes e a World Wide Web. Os domínios dos problemas computacionais dessas comunidades são todos diferentes, assim como as principais linguagens de programação que se desenvolveram em torno delas. Inteligência artificial. A comunidade de programação de inteligência artificial está ativa desde o início da década de 1960. Esta comunidade se preocupa com o desenvolvimento de programas que modelam o comportamento da inteligência humana, a dedução lógica e a cognição. A manipulação de símbolos, as expressões funcionais e o projeto de sistemas de prova lógica têm sido os objetivos centrais desse trabalho em andamento. A primeira linguagem de inteligência artificial foi Lisp, um acrônimo para Least Processor. Ela foi projetada por John McCarthy em 1960. As características básicas de Lisp motivaram o desenvolvimento de linguagens mais recentes como Scheme, ML e Haskell. A forte relação entre Lisp e a Lambda Calculus, um formalismo para modelar a natureza de funções matemáticas, fornece uma base matemática sólida para a posterior evolução desses sucessores. Na área de programação lógica, apenas uma linguagem. A Prolog tem sido o ator principal, e a Prolog tem pouca influência sobre o projeto de linguagens em outras áreas de aplicação. Educação. Nas décadas de 1960 e 1970, diversas linguagens importantes foram projetadas com o objetivo principal de ensinar programação aos alunos. Por exemplo, BASIC foi projetada na década de 1960 por John Kemeny, para facilitar o aprendizado de programação por meio de compartilhamento de tempo, uma arquitetura na qual o único computador é conectado diretamente a diversos terminais de uma só vez. BASIC teve grande popularidade no decorrer dos anos, especialmente como uma linguagem de ensino em escolas e em programas de ciência de nível superior. A linguagem Pascal
foi projetada na década de 1970, como propósito de ensinar programação. Pascal serviu durante muitos anos como principal linguagem de ensino no currículo de ciências da computação em nível superior. Pascal foi também a principal linguagem usada para desenvolvimento de software nos primeiros anos da Apple. Ciência e engenharia. A comunidade de programação científica e de engenharia desempenhou um papel importante no início da história da computação e continua a desempenhar um papel importante atualmente. Os primeiros programas foram escritos na década de 1940 para prever as trajetórias balísticas durante a Segunda Guerra Mundial, usando a bem conhecida fórmula física que caracteriza corpos em movimento. Esses programas foram escritos primeiros em linguagem de máquina e assembly, por matemáticos especialmente treinados. A primeira linguagem de programação científica, Fortran 1, foi projetada por John Backus, da IBM, em 1954. O acrônimo Fortran é uma abreviação de Formula Translator, tradutor de fórmulas. Fortran é provavelmente a linguagem de programação científica mais usada atualmente. Versões iniciais do Fortran tiveram muitos problemas. O mais difícil era a questão da consistência. O mesmo programa em Fortran era executado de forma diferente em máquinas diferentes ou então nem era executado. Esses problemas geraram diversos esforços novos. Um destes produziu a linguagem ALGOL, abreviação de Algorithmic Language, ou linguagem algorítmica, que foi projetada por um comitê internacional em 1959. O principal objetivo do projeto de ALGOL era fornecer uma linguagem mais bem definida que o Fortran, tanto para a computação quanto para a apresentação de algoritmos científicos e matemáticos. ALGOL foi chamado originalmente de International Algebraic Language, IAL, ou Linguagem Algébrica Internacional. A linguagem Jovial foi projetada por Julius Schwartz na década de 1960 para refinar e aumentar os recursos da IAL. Jovial foi amplamente usada em aplicações do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Outra linguagem interessante, denominada APL, abreviação para A Programming Language, uma linguagem de programação, foi projetada por Kenneth Iverson na década de 1960 para facilitar a programação rápida de álgebra de matrizes e outros cálculos matemáticos. Até hoje, a computação científica permanece como uma atividade central na história da programação e das linguagens de programação. O domínio de seus problemas se refere principalmente à execução de cálculos complexos de forma muito rápida e precisa. Os cálculos são definidos por modelos matemáticos que representam fenômenos científicos. Quanto mais complexos o fenômeno científico se torna, maior é a necessidade de linguagem de programação e de computadores altamente sofisticados e paralelos. Assim, a programação concorrente é fortemente motivada pelas necessidades de tais aplicações científicas, como a modelagem de sistemas climáticos e de fluxo do oceano. Algumas linguagens, como High Performance Fortran, suportam programação concorrente por meio da inclusão de recursos a uma linguagem básica amplamente usada como o Fortran. Sistemas de informação. Programas projetados para instituições gerenciarem seus sistemas de informação provavelmente são os mais prolíficos do mundo. As corporações perceberam na década de 1950 que o uso de computadores poderia reduzir bastante o tédio da manutenção de registros e melhorar a precisão e a confiabilidade do que eles podiam realizar. Os sistemas de informação encontrados em corporações incluem sistemas de folha de pagamento, o sistema de contabilidade, o sistema de marketing e vendas online, os sistemas de estoque e produção, e assim por diante. Tais sistemas se caracterizam pela necessidade de processar grandes quantidades de dados, muitas vezes organizados nos chamados bancos de dados, mas requerem transformações relativamente simples sobre os dados que estão sendo processados. Tradicionalmente, os sistemas de informação têm sido desenvolvidos em linguagens de programação como COBOL e SQL. COBOL foi projetada primeiramente no final da década de 1950 por um grupo de representantes da indústria que queriam desenvolver uma linguagem que fosse portável e uma diversidade de diferentes arquiteturas de máquina. COBOL significa Common Business Oriented Language, linguagem comum orientada aos negócios. Usa a linguagem inglesa como base de sua sintaxe e suporta um estilo de programação imperativo. Programas em COBOL são construídos a partir de cláusulas, sentenças e parágrafos,
e geralmente tendem a ser mais prolixos que programas similares em outras linguagens. O objetivo era definir uma linguagem que fosse fácil para os programadores assimilarem. Se esse objetivo foi ou não atingido, é algo que ainda está aberto à discussão. Apesar disso, COBOL tornou-se rapidamente e ainda continua sendo a linguagem de programação mais amplamente usada para aplicações de sistemas de informação. Em contraste, o SQL emergiu na década de 1980 como uma ferramenta de programação declarativa para especificação de banco de dados, geração de relatórios e recuperação de informações. SQL significa Structured Query Language, linguagem de consulta estruturada, e é a linguagem predominante usada para a especificação e a recuperação de informações de bancos de dados relacionais. Mais recentemente, os negócios desenvolveram ampla gama de aplicações de comércio eletrônico. Essas aplicações muitas vezes usam o modelo cliente-servidor de projeto de programa que interage com usuários em locais remotos e fornece acesso simultâneo a bancos de dados compartilhados. Sistemas e redes. Programadores de sistemas projetam e realizam a manutenção de software básico que executa os sistemas, componentes de sistemas operacionais, softwares de rede, compiladores e depuradores de linguagem de programação, máquinas virtuais e interpretadores, sistemas embarcados e de tempo real, em telefones celulares, caixas eletrônicos, aeronaves e muitos outros. A maioria desses programas é escrita em C, que permite que os programadores cheguem a um nível muito próximo do nível da linguagem de máquina. A linguagem C foi projetada no início da década de 1970 por Dennis Rich na Bell Labs. C é considerado por muitos como a primeira linguagem de alto nível. Ela foi criada em parte para suportar a codificação do sistema operacional Unix. De fato, cerca de 95% do código do sistema Unix é escrito em C. C++ foi projetado por Bjarne Stroustrup na década de 1980 como uma extensão do C, para fornecer novos recursos que suportariam a programação orientada a objeto. Linguagens de script também são usadas atualmente para uma grande diversidade de tarefas em sistemas. Existem diversas linguagens de scripts, sendo a Bash Script, Python, TLC-TK, Perl, Ruby, Scheme e VB Script, entre outras, que são utilizadas como ferramentas pelos sysadmins, ou administradores de sistemas, que as utilizam para o gerenciamento de uma rede de computadores. O World Wide Web. A área mais dinâmica para novas aplicações de programação é a internet, que é o veículo que mais permite o comércio eletrônico e uma ampla gama de aplicações acadêmicas, governamentais e industriais. A noção de computação centrada na web e, consequentemente, de programação centrada na web é motivada por um modelo interativo no qual o programa permanece ativo continuamente esperando pelo próximo evento, respondendo a esse evento e retornando ao seu estado continuamente ativo. Linguagens de programação que suportam a computação centrada na web usam a programação orientada a evento, que promove a interação de sistemas com o usuário. A computação centrada na web também usa o paradigma orientado a objeto, já que diversas entidades que aparecem na tela do usuário são modeladas de forma mais natural como objetos que enviam e recebem mensagens. As linguagens de programação que suportam computação centrada na web incluem o Perl, o PHP, o Visual Basic, o Java e o Python. Muito bem, pessoal, chegamos ao final de nosso programa. Quero agradecer a todos vocês pela audiência. Deixem seus comentários e sugestões de temas para os próximos episódios. Um abraço e até breve.